Meu nome é Bianca e eu estou aqui hoje juntamente com o meu grupo para a gente falar um pouquinho sobre a dilatação de líquidos. A gente vai falar sobre conceitos, fórmulas e vamos dar alguns exemplos. Podemos ver nesse exemplo, é necessário que o líquido esteja dentro de um recipiente. Nesse caso, para fazer a contabilização dessa dilatação, foi feita uma inserção no recipiente, onde o líquido estava abaixo do ponto de saída. Com a inserção de energia, no caso calor, esse líquido ele aumenta o seu volume. No caso, seria por causa de uma inserção de energia cinética nas moléculas, que causam uma maior movimentação, e nisso elas ocupam um maior espaço dentro do recipiente, fazendo com que essa parte onde caia o, o excedente de água dentro do recipiente maior é a diferença de volume do líquido inicial e o volume após a inserção de calor. Esse tipo de experimento ele pode ocorrer de duas formas. Uma com o recipiente não dilatando também, que é uma dilatação de sólidos, que no caso ele não dilata, ou pode ser dilatável. Nesse caso, haverá um novo jeito de ver esse tipo de situação, porque com a dilatação do líquido, o recipiente caberá muito mais e não, não haverá tanto escoamento de líquido quanto no recipiente que não dilata. Primeiramente, eu quero falar sobre a diferença básica entre um sólido e um líquido. Quando a gente está falando de sólido, a gente está falando de alguma coisa que possui um formato definido. Agora, quando se trata de líquidos, a única coisa definida é o seu volume. Então, a dilatação de líquidos, quando a gente fala sobre ela, a gente está falando sobre a dilatação volumétrica do líquido. A gente tem um exemplo aqui, um recipiente com líquido. Ele vai sofrer um aquecimento. Aí a gente consegue ver que aqui na segunda imagem o nível expandiu em comparação ao volume inicial. A gente consegue ver que o volume ele teve uma expandida. O que aconteceu? O volume dilatou, o volume do líquido sofreu uma dilatação após o aquecimento. Só que a gente não pode levar em conta apenas a dilatação do líquido, a gente tem que levar em conta a dilatação do recipiente, porque após o aquecimento, o recipiente também vai sofrer dilatação. Mas se a gente quiser saber somente a variação de volume que aconteceu após esse aquecimento, o que a gente faz? A gente vai usar a fórmula, que é V0, que seria o volume inicial, vezes o gama, que seria o coeficiente de dilatação, vezes o ΔT, que seria a variação de temperatura. Aí, a partir disso, a gente vai conseguir ver a variação do líquido, a variação que o líquido sofreu, a variação de volume que ele sofreu. Quando comparado a um sólido, a gente também consegue perceber que o líquido ele tende a dilatar mais. Isso se deve ao seu coeficiente de dilatação. Como dito anteriormente pela Bianca, a variação de volume real do líquido é o ΔV do líquido. Porém, qual é a forma de um líquido, né? Bom, sabemos que um líquido ele nunca está sozinho, ele está sempre presente em um recipiente. Por esse motivo, então, devemos considerar também a variação de volume do recipiente, a qual o líquido se encontra. Então, neste exemplo, ocorre uma variação de temperatura, temos um líquido em um recipiente que aumenta de volume sem derramar. Teremos então uma variação de volume, ΔV, que não é a variação apenas do volume do líquido, pois o recipiente também variou de volume. Sendo assim, o que devemos fazer, né? Primeiramente, calcula-se a variação de volume do líquido e a do frasco, como foi explicado pela Bianca, e então calculamos o que é chamado de ΔVAP, sendo isso a variação de volume aparente, que é escrita por ΔVAP é igual à variação do volume do líquido menos a variação do volume do recipiente, vezes ΔT. Neste caso, estamos colocando o ΔT em evidência. Nós temos o costume de colocarmos líquidos em frascos para estudá-los. Nós deveríamos saber que, assim como o líquido, o frasco também dilata quando ele é submetido a determinada temperatura. Por exemplo, se nós considerarmos um frasco
com a dilatação desprezível e enchê-lo de um determinado líquido até a borda, quando ele sofrer um aumento de temperatura, ele irá dilatar, certo? Ou seja, haverá um transbordamento desse volume. E esse volume é a variação do volume do líquido, no caso, que nós consideramos. Logo, o volume total após o aumento dessa temperatura seria o que tínhamos no começo, somado ao que dilatou. Mas isso, na verdade, não ocorre. Por quê? Porque nós temos sim que considerar a dilatação do frasco. No caso, é muito importante ressaltar também, né, que a maioria dos líquidos sempre transbordam. Por quê? Quando estão cheios até a borda. Porque geralmente o coeficiente de dilatação desses líquidos costuma ser maior do que o coeficiente de dilatação dos frascos que nós utilizamos. Por exemplo, na UFLA, a gente utiliza muito Becker, muita proveta. Então, se enchermos até a borda, no caso, geralmente sempre haverá um transbordamento, devido a essa diferença de coeficiente de dilatação. Podemos considerar, no caso, uma variação de volume, né, do fluido igual a uma variação aparente que, para ser real, né, com a consideração dos coeficientes de dilatação também do recipiente, teríamos que multiplicar o volume inicial pela variação da temperatura que foi aplicada ao estudo, vezes o coeficiente de dilatação do fluido menos o coeficiente de dilatação do frasco. Podemos observar nessa imagem que colocamos aí o que geralmente acontece. E para uma melhor aplicação, a seguir mostraremos um exemplo. Então, temos aqui o exemplo, tanque de gasolina, e a seguinte pergunta: quanto de gasolina vai derramar? De observação, iremos considerar desprezível a variação do recipiente e, por fim, os seguintes dados, sendo o volume inicial 60 litros, a temperatura inicial 10 graus Celsius, a temperatura final 30 graus Celsius e o coeficiente de dilatação 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Para a gente fazer a resolução, a gente vai ter que perceber uma seguinte questão, que nesse exercício foi dado que a variação do recipiente ela é desprezível. Então, iremos igualar a variação do volume aparente com a variação do volume do líquido. E como na questão está perguntando quanto de gasolina vai derramar, iremos isolar a variação do volume do líquido, igualando nessa seguinte fórmula: V0, volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Aí a gente vai substituir esses valores, sendo 60, que é o volume inicial, vezes 1, vezes 1,1, vezes 10 a menos 3, que é o coeficiente de dilatação, e a variação da temperatura, que vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja, 30 menos 10, que vai dar 20. E multiplicando esses valores, terá um valor de 132 litros, que é a quantidade total de litros que foram derramados. E é isso nosso trabalho. Eu agradeço pela atenção e obrigado a todos. Boa noite.